O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje, ela traz duas ideias que se completam e se iluminam mutuamente. Na primeira leitura, esta exortação de São Paulo aos Colossenses, e no Evangelho, Jesus que mostra a importância da oração. Pois bem, na primeira leitura, retirada da carta de São Paulo aos Colossenses, nós vemos esta exortação de São Paulo, chamando os cristãos a caminhar, versículo 6, Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Exortando-os a caminhar com Jesus Cristo, enraizados nele e edificados sobre ele, apoiados na fé que foi ensinada. Isto é, uma vida enraizada em Cristo, uma vida apoiada na fé que foi ensinada, não em ideias bonitas, não em tradições humanas, em costumes humanos. A vida cristã, ela é fundamentada em Cristo, não em ideologias que às vezes até se apossam da linguagem cristã, mas nos afasta de Cristo. Então a vida cristã, ela é fundamentada, ela é alicerçada em Jesus Cristo. E São Paulo, ele é enfático aqui no versículo 8. Estai alerta, para que ninguém vos enrede, para que ninguém vos escravize com sua filosofia e com doutrina falsa, sem fundamentar em Cristo. Uma vida longe de Cristo. Meus santos, isso não é, essa exortação de São Paulo, não é algo distante da nossa realidade. Isto é, existe para nós hoje uma tentação de nós, guiados por ideias bonitas, pseudo-piedosas, falsamente piedosas, que até parece cristã, uma vida aparentemente religiosa, mas que não é fundamentada em Jesus Cristo, mas nas modas humanas, nas tradições dos homens, nos costumes atuais. Eu vou exagerar se eu disser que nós iremos encontrar muitos que se dizem católicos, mas acham muito tranquilo a chamada
liberdade sexual. As pessoas, os namorados, estão tendo vida íntima. As pessoas estão ajuntadas, né, em cuiabanês, adiojadas, mas se dizem tranquilamente católicas. Eu amo muito Jesus Cristo. Pessoas que participam de grupos e associações condenadas pela igreja, por exemplo, a maçonaria, e a pessoa, ela acha que é católica, tranquilamente, quando está tendo uma conduta diametralmente oposta a Cristo e à igreja de Cristo. Pessoas que não só isso fazem, como isso defendem, que é pior ainda, né? Que você, infelizmente, pode cometer o pecado e bater no peito e suplicar misericórdia e se esforçar por mudar de vida. Agora imagine aquele que peca e não só não bate no peito pedindo misericórdia, como apregoa, como propaga aquilo como se fosse algo digno, lícito, justo, tão cristão quanto os mandamentos do Decálogo. Tão digno de ser observado como as bem-aventuranças do Evangelho. Então, meus irmãos, percebe que é algo, essa exortação de São Paulo aqui na carta aos Colossenses, é uma exortação para nós, isto é, precisamos ter uma vida alicerçada em Jesus Cristo, não em filosofias, como é que ele usa aqui no versículo 8, estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e doutrina falsa, baseando-se em tradição humana, em costumes humanos, naquilo que humanamente é apregoado. Imagine se nós formos com toda a caridade, mas com toda a clareza, falar, ensinar aquilo que o Evangelho ensina. Por exemplo, mais um exemplo, o divórcio, que não é querido por Deus, que não é ensinado por Deus, que é um mal, que é uma ferida destrutiva à família. A chamada independência financeira, isto é, as pessoas que estão dispostas para alcançar uma meta financeira, elas sacrificam tudo, elas sacrificam os seus valores, elas sacrificam a sua saúde, elas sacrificam a família, elas sacrificam qualquer coisa para alcançar a independência financeira. Quer dizer, percebe aqui, meus irmãos, que nós precisamos voltar a viver a nossa religião fundada, alicerçada em Cristo. Que muitas dessas tradições, eu poderia citar tantas outras, até parecem boas e libertadoras, mas na verdade, elas nos deixam vazios, tristes, frustrados. Somente uma vida alicerçada em Cristo é verdadeiramente libertadora. Nos deixa plenos, concede vida plena. Pois bem, mas para que nós possamos estar alicerçados em Cristo, como nos chama São Paulo na primeira leitura, nunca será demais dizer que precisamos ter vida de oração. A oração é a cola, é aquilo que nos cola a Cristo. Porque não são poucas as vezes, e seja sincero, reconheça, pelo menos como tentação, reconheça que a tentação de viver as práticas externas da religião sem ter vida verdadeira de oração. Isto é, você até faz aquilo que sempre fez, mas já não faz com o espírito com que fazia. Como você não tem vida, se um dia você teve, né? Como você já não tem mais vida de oração, porque se você nunca teve, você não tem nem
o padrão de comparação. Mas se você um dia teve vida de oração e hoje em dia você já não tem mais, você até continua fazendo as coisas de outrora, mas sem aquela força, sem aquela seiva, sem aquela vida interior. Ou talvez você ainda não fez essa experiência verdadeira, né, de se sentir alicerçado, colado em Cristo, amando Jesus Cristo com todo o seu coração e por causa dele fazendo todas as coisas e até procurando fazer mais, que quem ama tem uma certa feliz insatisfação interior de querer amar mais, de querer se conectar mais profundamente a nosso Senhor. E a respeito disso, do valor, da importância da oração, que o Evangelho de hoje nos fala. Diz aqui que Jesus, para nos dar o exemplo, para mostrar para nós o quão é importante a vida de oração, diz que Jesus, ele foi para a montanha rezar e passou a noite toda em oração. Imagine, meus santos, estamos falando aqui do Filho de Deus feito homem, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que passa a noite inteira em oração. E quanto tempo você tem dedicado a Deus? Jesus Cristo está nos dando o exemplo. Tá bom. Tá bom não, né? Tá ruim, mas ok, você não vai conseguir passar a noite inteira em oração. Mas quanto tempo você tem reservado para oração? Ah, padre, não importa a quantidade, importa a qualidade. Ah, não me vê com esse chavão que nem você acredita. Não queira me enrolar não, que eu também tenho pecado original, infelizmente, e sei que isso daí não vem de um coração que ama. Quanto tempo você tem reservado de oração todos os dias para se encontrar com Deus, para se colar em Deus, para estar fundamentado em Deus, para continuar fazendo tudo isso que você faz, mas com significado, com vida, e não de uma maneira, né, como se fosse um slogan, uma fachada, de uma maneira oca, vazia. Pois bem, Jesus passa a noite inteira em oração e ao amanhecer, ele vai agora escolher aqueles que foram escolhidos pelo Pai. Dentre os seus discípulos, ele escolhe 12. Jesus nos mostra que tudo nasce dessa intimidade dele com o Pai. Que a sua sabedoria, que a sua força, o seu discernimento, na sua humanidade, tudo isso ele viveu procedente do Pai. A sabedoria, a força, discernimento. Ora, se isso Jesus Cristo nos deu o exemplo, é para que nós coloquemos em prática. Veja aqui, a partir do versículo 13, Jesus escolhe os discípulos. A partir do versículo 17, Jesus agora sai curando. Diz que Jesus desce da montanha com os discípulos e os apóstolos, né? E parou num lugar plano. E ali estavam muitos dos seus discípulos. E grande multidão de gente de toda a Judéia, Jerusalém, o litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus foram também curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Jesus não curava por uma técnica humana muito interessante. Jesus curava pelo influxo da graça que dele procedia. Se nós, meus irmãos, queremos esta sabedoria de fazer escolhas corretas, o discernimento, né, para que eu saiba escolher entre duas coisas boas, eu saiba escolher a melhor. Que escolher entre
a coisa boa e a coisa má, é relativamente fácil. Mas entre duas coisas possíveis, eu escolher a melhor, porque é da vontade de Deus, aqui requer esse discernimento que vem da oração. Então essa sabedoria, esse discernimento, essa força que faz com que você se torne um instrumento de cura para as pessoas, e não um instrumento de dor, de ferida, para as pessoas que de você se aproximam. Então, isso advém de uma intimidade com Deus. Se queremos ser instrumentos de cura para as pessoas, precisamos estar colados em Jesus Cristo. E a oração, a escuta da palavra, a recepção dos sacramentos, a vida comunitária, isso daí nos une cada vez mais a Jesus Cristo e faz com que nós nos tornemos aquilo para o qual fomos criados. Homens e mulheres cheios de Deus, cheios de vida, que passam a vida de Deus a todos aqueles com quem você se encontra. Você tem sido esse instrumento de graça para as pessoas. Vamos lá, meus irmãos, iluminados por essa palavra, vamos pedir a nosso Senhor que nos conceda uma fé que não seja de fachada, mas uma fé que seja viva. Uma prática religiosa que não seja simplesmente uma teoria, mas um testemunho. Um cristão, um católico, que não seja oco, vazio, mas cheio desta vida da graça que nos vem, repito, desta nossa cola com Jesus Cristo, dessa nossa união com Jesus Cristo, dessa vida, como diz São Paulo na primeira leitura, fundamentada em Cristo, que vem da oração, da leitura da palavra, da recepção piedosa dos santos sacramentos. Que cada um, neste dia, iluminado por essa palavra, faça uma análise, se pergunte, como é que tem sido a sua vida religiosa? Como é que tem sido a sua vida de oração? Você tem rezado, e rezado de verdade? Não apenas você pega ali um livro e repete fórmulas. Você pega o seu texto e repete as Ave-Marias. Tudo isso é válido se tem seiva, se tem vida. Ou tem sido da boca para fora? Tem sido da boca para fora? Peça a Jesus a graça. Ele não quer que você reze assim. Tem sido uma agonia a sua oração, o tempo reservado para a oração que você não vê que termine, você não aguenta ficar na presença de Deus, que coisa horrorosa, né, de se dizer. Mas você não aguenta, o tempo parece que não passa. Diante do computador, nosso tempo é. No WhatsApp, o tempo é. No Instagram, no TikTok, o tempo é. Voa. Que é gostoso de estar ali. Na oração, misericórdia. É moroso, é cansativo, é enfadonho, é arrastado. Mas por que assim? Que o seu coração não está mais grudado a nosso Senhor. Não tem amor, não tem aquela devoção. Peça a nosso Senhor. Agora, se você reza, se você ou não reza, ou quando reza, reza mal, mas não se importa porque não reza, ou não se importa porque reza mal, como é que você vai dizer, Senhor, cura-me, se você não se reconhece doente? Como é que você vai pedir a Deus que Ele transforme o seu coração, se você não vê por que ele ser transformado? Então veja, analise a sua vida de oração, se você tem rezado, ou a ausência da sua oração, e peça ao nosso Senhor que Ele dê vida à sua fé, que Ele dê conteúdo, que faça da sua religião
da sua prática religiosa, um testemunho do seu amor, para que você possa ser um instrumento de graça para todos aqueles que de você se aproximarem, como Jesus foi esta força de cura para todos aqueles que dele se aproximavam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.